Alô, alô, aqui é o Marcelo Taz. A Sem Parar traz agora alguns convidados para uma série de bate-papos comigo sobre esse momento extremamente desafiador. Hoje eu estou com a Aline Gomes, que é psicóloga e diretora da escola Conquer. Nós vamos falar de inteligência emocional na quarentena. Inteligência emocional é um conceito que se popularizou em 95 com um livro chamado Inteligência Emocional, e depois ele entrou em todas as empresas. Hoje é um valor muito importante, né? Na hora de contratação, por exemplo, 71% dos gerentes de RH afirmam que valorizam inteligência emocional na hora de escolher alguém para entrar na empresa. Por isso que é uma alegria receber agora a Aline para nos dizer. Primeiro, Aline, bem-vinda, tudo Obrigada, bem? Taz. Tudo ótimo. Vai ser um prazer trocar de um assunto que foi significativo na minha vida, na minha carreira e que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Inteligência emocional, aparentemente são coisas opostas, né, Aline? Sim, Inteligência, a gente pensa numa coisa racional, exato. e aí, como é que fica? O que é isso? E você falou bem o conceito que, na prática, né, o que que é inteligência emocional? É levar inteligência para as nossas emoções. Então, o que que é essa capacidade? É a nossa capacidade de compreender os nossos sentimentos e também o dos outros e a forma como a gente lida com isso. Você trouxe bem o livro do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que ele fala desse desenvolvimento da habilidade que todos nós podemos desenvolver e o tempo todo estar olhando para essa habilidade, olhando quatro grandes pilares. Dois que tem a ver com nossa parte interna, que tem a ver com o nosso autoconhecimento. Então, o primeiro passo para você mudar qualquer coisa na sua vida é você ampliar o seu nível de consciência. A Hum, gestão de emoções, ou seja, a gente não consegue controlar algo que eu não conheço. E duas hum, habilidades olhando para o outro, na minha forma como eu me relaciono com o outro, que tem a ver com a empatia. E aí é muito mais do que se colocar no lugar do outro, então é com que olhar que você olha para o outro, olhando para a necessidade dele, e a forma como você gere relações. E hum. acho que quando a gente aprende, olhando para o momento como nós estamos vivendo agora, de mudanças e tudo mais, saber lidar e ser muito mais responsivo e não reativo, faz toda a diferença, desenvolver essa habilidade, né? Agora, você fala que para começar você tem que identificar, né? Ter consciência disso que está acontecendo. Numa quarentena, quando a ansiedade bate, o que fazer? Essa pandemia trouxe várias reflexões, né? E a necessidade de a gente se adaptar, e acho que a palavra é se reinventar. Hum, Junto com ela vem uma outra palavra chamada vulnerabilidade. Tá tudo bem não estar bem. Então, hum. muitas vezes você quer ter controle de tudo, porque são muitas informações, ainda mais quando você tem que mudar o seu contexto, como você vive, como você se relaciona, a sua forma de viver, né, de trabalhar. Então, muitas vezes você é bombardeado de informações e você quer ter controle de tudo. E Hum, cognitivamente isso é impossível. Isso gera muita ansiedade, porque você olha, de repente, coisas que você podia ter feito há 3 meses atrás, gera isso. também uma certa tristeza, uma depressão até. Quando você olha para o futuro, vem o medo do desconhecido, porque você não sabe como é que vai ser. E isso gera muita ansiedade, né? Eu creio que muita gente está se identificando com o que você está falando aí. Ou seja, quando a gente está muito angustiado com o que perdeu, né? Ou ansioso com o que virá, por desconhecer o que virá, eu estou sentindo que a gente não está no único lugar que é no presente, não é Exato, isso? exato. Acho que focar no agora, naquilo que eu Hum, sempre gosto de falar, de você fazer algumas perguntas para você, né? O que que você hum, controla, efetivamente? O é. que que você gera influência, porque depende da minha relação, por exemplo, contigo. O que que eu preciso aceitar e o que eu efetivamente eu posso mudar. O E que acho que a gente, que o que que a gente pode controlar, então, Aline? Vamos a gente lá. pode controlar como a gente se sente, como você encara esse contexto que você está vivendo, né, de ansiedade. Então, o que tá tudo bem não estar bem, mas o que você faz com esse sentimento depois de 3 dias? Pedir Hum, ajuda, porque todos nós estamos vivendo isso coletivamente. E acho que ter diálogo, nós estamos vivendo a era da colaboração, ela é fundamental. é. Eu, por exemplo, tive que reorganizar toda a minha rotina. Eu estou desde o início da quarentena em casa, tenho pessoas da minha família olhando no front aí da área médica, tenho pessoas da melhor idade, então isso
isso gera uma série de ansiedades. Então, tem um conceito que a gente fala muito, que é a ativação reticular, que é onde está o teu foco. Tudo que você coloca foco, cresce. Então, olhar para como você está se sentindo, de que maneira que você pode respeitar e respirar um pouco, dar um tempo para você cuidar também de outras habilidades tão importantes como a tua própria família, outros contextos, vai ser essencial. Agora, Aline, você falou uma expressão que me chamou muita atenção. Ativação reticular. Por que tem esse Isso. nome e como que a gente pode fazer isso na prática? Ativação reticular, imagina aquele exemplo que você descobre que você vai ter um bebê e você sai na rua e você só vê coisas vinculadas a Sim. crianças. É. Então, é um pouco do que você foca. Então, para Hum. você diminuir também a sua ansiedade, você precisa desenvolver uma outra habilidade chamada antifragilidade. O que é isso? É a nossa capacidade de aprender, de se reinventar e crescer diante de um momento que a gente precisa se superar. Hum. Muito se ouve falar sobre ser resiliente. Está tudo bem, como nós falamos, de não estar bem, de você se sentir frágil. Mas às vezes o momento, ele pede que você também desenvolva novas habilidades, porque esse momento faz a gente crescer. E olhar para a nossa bagagem também de outras histórias que nós já vivemos, do nosso repertório de vida, de situações que nós vivemos na nossa infância, nos contextos familiares, educacionais, de trabalho, mostra também um pouco a sua força, ou seja, as coisas que você faz bem. Então, desenvolver essa antifragilidade, desenvolver quanto você pode crescer e ter uma zona de curiosidade, de você olhar o erro como um aprendizado, ele faz você crescer, porque isso tudo vai passar, a gente vai sair muito mais forte e muitas vezes mudar gera uma certa resistência. Então, É. você acolher que está tudo bem, acho que todos nós estamos passando por isso nos nossos contextos, mas como você cresce com isso? Como você respeita o seu momento também e o do outro? Nós estamos vivendo um momento que é comum para muita gente que está nos vendo agora, que é o uso de videochamada, igual esse que nós estamos fazendo aqui agora, né? Os dados estão aí, o Zoom, que é uma empresa que tem 1 ano de vida na Bolsa de Valores de Nova York, ele ultrapassou 300 milhões de participantes diários hoje. O Microsoft Teams também, um sistema de chamadas da Microsoft, cresceu 1000% no mês de março. E a minha pergunta é o seguinte, como que podemos usar esses conceitos de inteligência emocional para continuar mais próximo, né, de amigos, de colaboradores, tanto da equipe, né, da empresa que está remota, quanto de manter relações, relações de qualidade, usando essas ferramentas no tempo de isolamento? Nossa capacidade de adaptação, acho que é a nossa grande força. E acho que nesse momento, ter empatia com o outro, ela é bem importante porque ela pode ressignificar e trazer momentos, inclusive, prazerosos nas nossas relações, com gentileza e diálogo. Nunca se falou tanto da importância da comunicação. Acho que você pode usar essas ferramentas digitais para você não se sentir distante, né? Você está distante, mas muito próximo das pessoas que você ama, que você se relaciona. Eu mesmo fiz aniversário na quarentena, então eu Sim. consegui trazer as pessoas perto de mim, mesmo querendo abraçá-las, não tendo essa questão do toque, mas você pode ressignificar as formas como você olha para as pessoas, passa os momentos. Acho que a nossa própria forma do autocuidado, com muitas ferramentas aí de como você aprender a meditar, como você pode respirar melhor, como você pode aprender novas habilidades, isso tudo está nos mostrando uma nova forma de se conectar, inclusive, com ferramentas tecnológicas, mas para o nosso próprio bem-estar. Então, acho que ressignificar essas relações, de que você pode sim manter o diálogo, a proximidade, falar com o outro como você se sente. E nós estamos aqui nessa troca, entrando na casa um do outro, nessa permissão, mas você entender que o outro também está passando pelo mesmo momento que você. Então, a gente pode ressignificar as relações familiares de refeições, de atividades com as crianças. É desafiador? É desafiador, mas a gente pode aprender e também ver com gentileza bons momentos junto com a nossa família. Desafiador, eu acho que é uma palavra bastante precisa para esse momento, e é bom a gente aqui ser muito claro, né, Aline? É muito desafiador. Então, Muito. quem estiver aí do outro lado com dificuldade, enfim, pode estar pensando assim, mas ela está falando, mas está muito difícil aqui. A gente sabe que está muito difícil mesmo, né? O que é muito alentador, você apontou.
nunca se buscou tanto por cursos, por aperfeiçoamentos, até exercícios físicos é uma coisa que rolou muito, né? O termo exercício em casa atingiu em abril o maior pico de busca em 10 anos. Então, de qualquer maneira, é bom deixarmos claro que nós estamos passando por um momento de oportunidade, né? De aprender, de lidar com esses nossos limites. E aí que eu quero deixar um espaço agora para a gente ir para dicas práticas mesmo, agora que a gente está caminhando para o final da nossa conversa, o que fazer com a mente, porque se eu acho que tem uma coisa que está muito clara para todo mundo, é que o dia, a gente vive intensamente cada minuto do dia, né? Então, o que fazer com a mente quando a gente tem assim um dia inteiro livre, 24 horas disponíveis, que essa nossa mente tende a ficar pulando de um lado para outro, às vezes entrando naquele labirinto do pânico, né, de ficar preocupado com uma coisa que cresce bastante. Como usar a mente com tanto tempo livre, Aline? Nós falamos bastante sobre o foco no agora. Então, você primeiro precisa se perguntar, como eu estou me sentindo agora? E olhar esse momento para se autoconhecer. Lembrar de coisas que você já fez que deram certo e você pode usar. Se relembrar, principalmente quando você começa a dar a voz para aquelas coisas que te sabotam e nessas historinhas que a gente conta mesmo e a gente se engana, é que faz com que a gente não olhe para o nosso potencial, que eu tenho já de pontos fortes, de coisas legais que eu já faço? Se eu tenho dúvida, pergunte para os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, ou pessoas que já se relacionaram com você, de olha, quais são os pontos positivos que eu já transformei na sua vida, ou que já gerou impacto? Olhar e também fazer um escaneamento, né? Tirar uma foto do que você precisa nesse momento. É cuidar de você? Será que esse não é um momento que, por mais que você esteja fugindo, você pode cuidar de um exercício físico, de fazer um alongamento, de você dar uma pausa, às vezes, em várias, né? Nós falamos muito de infoxicação, de muita informação, então, era de fake news. Então, como você consegue também, ao acordar, por exemplo, você está inteiro só com você, tem um momento só para você e não simplesmente 100% só conectado. Então, acho que é escolher, né, as suas batalhas que nós falamos. Todo dia nós vamos ter desafios. Então, o que você escolhe agora? Então, se colocar, às vezes, duas metas no dia que você pode se colocar, desde você agradecer algo que está acontecendo naquele com a sua família, uma brincadeira que você propôs para o seu familiar. Eu vejo, por exemplo, para minha mãe, que propôs uma brincadeira com os meus sobrinhos de fotos, desenhos que eles vão fazer, e a gente vai fazer uma exposição depois que isso passar. Então, escolhe papeizinhos, se conecta pelas ferramentas digitais, e depois falando sobre amor, sobre o que é viver na quarentena. Então, nomear o que a gente está fingindo, não é fingir o que a gente está vivendo, nomeie isso e realmente troque com as outras pessoas sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que você precisa realmente focar e olhar para você e ampliar o teu repertório, mas primeiro, olhando para o presente, para o agora, o que você pode fazer, principalmente para você nesse momento. Eu adorei essa dica da dieta de informação que você deu. É uma espécie de detox, né? Porque Exato. diante de uma notícia tão relevante, é óbvio, nós não estamos negando aqui a gravidade da situação que nós vivemos. Existe também um acúmulo de informação, de gráficos, de números e tudo mais. E eu percebo que a gente tem uma tendência de ficar o dia inteiro se alimentando daqueles números que você já viu e que você quer ver de novo e tudo mais. Então, eu percebo que quando você fala dar nomes às coisas, é para sairmos um pouco daquela história do cachorro correndo atrás do rabo da mesma informação, mas buscar, inclusive, coisas que você está conquistando, né? Durante a pandemia, não apenas só no que é ruim. A gente tem uma atração pelo ruim, Aline? É isso? É que a gente quer Às ter vezes... controle de tudo, né? Então, às vezes, é a forma como você encara ali. Então, será que realmente é ruim?
né? E será que isso também não está te fazendo ir para um outro lugar de aprendizado, crescimento? Porque você tinha um lugar confortável, seguro, que isso não tem a ver com acomodação, mas que você tinha um certo controle, que você vivia, e agora a gente está tendo que se reinventar. Mesmo que tudo isso passe, você já não é mais o mesmo. Você, nós já não somos mais os mesmos. Então, eu acho que você tem que olhar também o que você pode aprender no seu tempo e também respeitar o do outro, porque acho que também muito mais do que você olhar para você é cuidado com os rótulos, as exigências que você coloca em demasia em relação a outras pessoas que estão passando junto contigo esse mesmo Ah, momento. essa daí é muito boa, hein? De olhar para o que você está causando para o outro. Aí, quem sabe até, enfim, você vai ajudá-lo e vai se ajudar também. O Aline, para a gente ir para os finalmente, nós estamos falando aqui de uma rotina de trabalho, né, uma rotina profissional que se mudou para dentro de casa. Mas a rotina de casa também ficou maior do que antes, porque nós damos conta dela também. O que fazer com esse acúmulo de rotinas misturadas dentro de casa? Acho que a gente precisa ressignificar a questão de ser produtivo. Hum, Então, ser produtivo não é há 10, 15 anos atrás, é fazer mais com menos. E acho que ser produtivo é você ter o equilíbrio de você conseguir conciliar a questão de um momento com o teu filho, um momento para você, um momento para você se retroalimentar e aumentar a sua bagagem, o seu autoconhecimento. E essa questão de você também criar uma rotina de trabalho onde você também entenda os teus limites. E hum. também, principalmente, se você é um líder, com o teu time também. Porque o teu time, você pode, de repente, não ter filhos, mas o seu time tem uma pessoa que tem filhos e ela precisa também ter esse momento. Então, saber entender que tem que ter equilíbrio para fazer aquilo que vem para o teu propósito e aquilo que realmente nesse momento a gente pode fazer e traz mais assertividade para o todo. Então, estamos todos passando, muito mais do que ser super, ficar enchendo você, porque tem muita atividade, não significa que você é produtivo. Significa que é escolher as coisas no seu tempo e com a energia certa para você realmente sair do dia, daquela relação muito mais fortalecido. Puxa, que legal! Eu agradeço imensamente a todos esses insights que você está trazendo e que me dá uma visão assim de que nós podemos aproveitar essa crise para sairmos melhores do que entramos nela. Viu, Aline? Agradeço imensamente a Aline Gomes, psicóloga, diretora da escola Conquer, e esta é uma série que a Sem Parar me convidou para fazer aqui um bate-papo com vários profissionais que vão ajudar todos nós, cada um de nós, a passar, ultrapassar este momento da pandemia. Valeu e até a próxima.